Olá! A partir dessa aula, nós começaremos a estudar o PIP, PIP de Python Installer Package. Ele é um gerenciador de pacotes que você utiliza para instalar e desinstalar bibliotecas de terceiros no Python. Inclusive, nós já utilizamos para instalar o virtualenv nos sistemas Unix, mas agora nós vamos aprofundar na utilização do PIP. Para fazer isso, eu quero que você faça um problema prático, que vai ser o seguinte. Nós vamos acessar a API do GitHub, aqui nesse endereço, api.github.com/users, e aí se você coloca o seu nome de usuário, ele te retorna um arquivo JSON com vários dados da sua conta, seu login, seu ID e até aqui o avatar, ou seja, a foto do seu perfil. Para resolver esse problema, se você fosse pesquisar em Python, você ia ter que ver como fazer requisições HTTP. E fatalmente, se você perguntar como fazer isso na comunidade, você vai cair numa biblioteca de terceiro chamada Requests, que é uma das bibliotecas mais famosas do Python. Então veja que é um projeto open source com README que explica aqui o como utilizar. Veja aqui, requests.get, você passa o endereço e consegue obter o resultado da requisição, pegando o texto que for retornado, e se por acaso o retorno for em JSON, que é o nosso caso, você já obtém um objeto parseado que você pode utilizar dentro do seu código. Então, qual vai ser o nosso objetivo? Nós vamos utilizar a librequests para conseguir fazer uma chamada na API do GitHub, onde eu passo o nome do usuário e ele vai me responder com o link do avatar. Para começar com o pip, nós vamos instalar a biblioteca no nosso projeto. Então, eu vou primeiro já rodar aqui, pip install requests, que justamente são as instruções que se encontram lá no projeto para instalação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai instalar a biblioteca request e todas as bibliotecas necessárias para que o request funcione e para que nós possamos utilizar dentro do nosso projeto. Enquanto a instalação é feita ali embaixo, vamos começar a preparar o nosso projeto para que ele também funcione como uma biblioteca. Então eu vou criar aqui dentro do meu projeto um novo pacote chamado libpython-pro. Vou criar este pacote e a ideia é que eu mantenha dentro desse pacote todo o código-fonte com a resolução dos problemas que nós faremos no decorrer das aulas. Dentro desse libpython-pro, eu vou criar aqui um módulo chamado GitHub API. Justamente porque nós faremos uma busca na API do GitHub. Aqui nesse módulo, nós vamos definir uma função que eu vou chamar de buscar avatar. Você passa o nome do usuário e aí você pode, inclusive, utilizar um docstring para explicar o que nós faremos. Busca o avatar de um usuário no GitHub. Aqui nós definimos o parâmetro usuário como sendo uma string com o nome de usuário no GitHub e o retorno também será uma string com o link do avatar. Vamos verificar aqui a instalação. Então aqui o requests finalmente foi instalado e veja que depois da instalação o PyCharm inclusive indexou. Se você buscar lá naquele default settings, veja que inclusive você encontra várias bibliotecas instaladas, tanto o request como algumas outras bibliotecas que foram instaladas porque o request precisa delas, como essa chardet, IDNA, urllib3, entre outras. Então a partir desse momento nós conseguimos utilizar o requests para fazer as chamadas no GitHub. Então, relembrando aqui, eu vou fazer a chamada justamente nesta URL. Então, eu vou copiar a URL para cá, vou colocar aqui como uma string, só que em vez de usuário ser esse fixo, eu vou poder utilizar a fstring para substituir o nome do usuário pelo nome que se encontra no parâmetro da função usuário. Definida então a URL, o que eu tenho que fazer é utilizar a librequests, então Ctrl espaço duas vezes. Veja que então eu vou chamar o requests e veja que ele está me dando a opção de autocomplete justamente da lib que se encontra lá dentro do meu venv. E é justamente essa que eu vou utilizar.
Veja que ele fez o import do requests. Eu vou chamar um get, passando a URL como parâmetro. Então, isso vai me retornar uma resposta. E aí, o que eu vou fazer? Nessa resposta, eu já vou chamar o método JSON, que já me retorna um dicionário com aquele JSON parseado. E desse dicionário, eu vou extrair justamente o elemento respectivo ao avatar URL. Vou dar um return aqui. Para testar se isso está funcionando, nós podemos criar o main, que nós vimos na aula do Python Birds, que nós vimos no módulo Python Birds. E aí eu posso imprimir qual é o resultado do buscar avatar, passando renzo-n como parâmetro. Executo esse script e aí então eu obtenho o resultado, que é justamente o link do avatar, conforme você pode conferir aqui. Então assim, veja que utilizando o pip, nós conseguimos estender a funcionalidade do Python, reutilizando projetos que outros usuários nos forneceram. Então, durante o decorrer das próximas aulas, nós vamos aprofundar no conhecimento do pip e nós vamos efetivamente fazer com que o nosso projeto também seja disponibilizado através de um pip install. Mas por enquanto, você já sabe instalar bibliotecas de terceiro utilizando o comando pip install e o nome da sua biblioteca. Pequeno grande detalhe, perceba que sempre que eu executo o comando do pip install, o meu virtualenv tem que estar ativado para que essas bibliotecas sejam instaladas apenas no meu ambiente isolado. Se você rodar pip install no Python do sistema, ele vai instalar essas bibliotecas dentro do seu sistema. E foi justamente o que a gente quis evitar com a criação de um virtualenv.